Sabe aquela sensação de tô novo em folha depois de um jogo pesado? E se isso for só uma ilusão? O que será que acontece de verdade lá no fundo do músculo de um jogador dias depois daquela partida super desgastante? Pois é, uma investigação científica resolveu ir bem a fundo para descobrir. No futebol de elite, o ritmo é simplesmente alucinante. Muitas vezes, os jogadores têm só isso, 72 horas entre um jogo exaustivo e o próximo. Esse é basicamente o tempo considerado padrão para recuperação. Mas aí fica a pergunta, né? 72 horas, será que dá conta do recado? É tempo suficiente mesmo? Bom, um estudo recente publicado no Journal of Sports Sciences foi investigar justamente isso. E olha, os resultados são, para dizer o mínimo, surpreendentes. Então, para começar, vamos dar uma olhada no que todo mundo vê, né? Atletas, treinadores, os sinais mais óbvios, mais superficiais da recuperação. Aquela dor muscular que aparece depois é o sinal mais claro de esforço. Todo atleta conhece bem essa sensação no dia seguinte. E o pensamento lógico é, quando a dor vai embora, a recuperação está completa, certo? E os dados desse estudo confirmam exatamente essa percepção. A dor que os jogadores relataram foi lá para o alto um dia depois do jogo. Mas olha só o que acontece no terceiro dia. 72 horas depois, a dor praticamente sumiu, voltou quase ao normal, como se nada tivesse acontecido. E esse mesmo padrão se repete quando a gente olha para os exames de sangue que medem o dano muscular. A creatina quinase, a tal da CK, que mostra o dano nos tecidos, ela disparou no primeiro dia, mas no terceiro já tinha caído bastante, um sinal de que a inflamação estava diminuindo. Então, até aqui, o resumo da ópera é que, olhando por cima, tudo parece perfeito. A dor foi embora, os exames de sangue estão melhorando, o atleta se sente bem, parece a definição de uma recuperação de sucesso, né? Mas a história está só começando. Pois é, essas métricas da superfície, elas não contam a história completa. Para entender de verdade, a gente precisa olhar mais fundo. E é exatamente aqui que a trama muda. Quando os cientistas foram analisar o desempenho dos jogadores de forma objetiva, com testes, aquela imagem de recuperação perfeita começou a rachar. A primeira grande surpresa veio nos testes de velocidade. Mesmo 72 horas depois do jogo, quando os jogadores já não sentiam mais dor nenhuma, eles ainda estavam bem mais lentos nos sprints do que antes da partida. E não era só a velocidade, não. A força dos músculos isquiotibiais, que foi medida em testes bem específicos, também não tinha voltado ao normal. Os músculos estavam objetivamente mais fracos. Isso leva a gente a uma pergunta que não quer calar. Se a dor sumiu, se os jogadores se sentem recuperados, por que a força e a velocidade ainda estão lá embaixo? A resposta para isso está num nível muito mais profundo. Para achar a resposta definitiva, os cientistas tiveram que ir além. Eles precisavam olhar para dentro do músculo em si. E foi o que eles fizeram. Realizaram biópsias tirando um pedacinho minúsculo do músculo bíceps femoral. E essa análise direta do tecido dá uma prova que nenhum outro tipo de teste consegue. E o que eles acharam foi a chave de tudo. Um negócio chamado ruptura fibrilar focal. Para entender, pensa numa corda. Ela não arrebentou, mas está cheia de fiozinhos desfiados por dentro. A corda ainda funciona, mas está bem mais fraca, mais vulnerável. É isso que acontece no músculo. E agora segura essa, a descoberta mais chocante do estudo. Naquelas 72 horas, quando os jogadores se sentiam ótimos, sem dor, o dano microscópico dentro do músculo não só continuava lá, como tinha aumentado. E não foi pouco não, aumentou de forma significativa. E o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que a gente está diante de uma coisa que podemos chamar de a ilusão da recuperação. É aqui que está o grande conflito. De um lado, o que o atleta sente, tô bem, sem dor, pronto para outra. Do outro lado, o que a biologia do músculo mostra. Mais fraco, mais lento e, o mais grave, ainda danificado em nível celular. E essa ilusão é um perigo. Ela mostra que sentir-se bem não é a mesma coisa que estar recuperado, que a perda de performance pode estar escondida por trás de uma falsa sensação de bem-estar. E o ponto crucial, esse dano microscópico que continua ali aumenta e muito o risco de uma lesão bem mais séria. Resumindo, o ponto-chave é esse. Um atleta que volta a jogar confiando só no que ele sente pode estar, na verdade, correndo em velocidade máxima com um músculo que ainda está fraco, cheio de microlesões. O risco de uma contusão grave é gigantesco. E isso tudo deixa a gente com uma baita questão bem complexa e sem uma resposta fácil, né? Se a percepção do atleta diz uma coisa, mas a ciência aponta para um risco real, de quem é a palavra final? Do jogador? Do técnico? Da equipe médica?
É uma decisão que, no fim das contas, pode definir uma carreira ou um campeonato.